Bem-vindos, bem-vindas neste primeiro episódio do ArroviCast. E Arrovi, para quem não sabe, eu já vou explicar. É uma palavra na minha língua materna, a língua fongbe, que significa príncipe ou princesa. E é um novo quadro que eu estou começando aqui, e este quadro surgiu da minha vontade de trazer cada vez mais conteúdo mais elaborado, um pouco mais denso, sobre temáticas variadas em relação a tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, mas partindo da visão de mundo africana. Já vamos explicar o que é a visão de mundo africana. E eu parti também de perguntas, de tópicos que me foram sugeridos do meu perfil do Instagram, @Educação. Então, se você já não me segue no Instagram, aproveite já para seguir meu @Educação. E se você está chegando aqui no canal @Educação, não sabe do que a gente fala, que nós falamos de história africana, cultura africana, ancestralidade africana, tudo dentro da visão de mundo africana. Então, estamos aqui no primeiro episódio deste ArroviCast, em que vamos falar de saúde na visão de mundo africana. E para conversar comigo, estou com um irmão meu da terra, parceiro meu, eu vou dizer primo também? É primo também, verdade. Tudo que eu quiser eu falo, né? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou Senacon, sou do Benin, um pequeno país da costa oeste do continente africano. E aqui com você o Eli Fiogbe. Eu também sou do Benin, né? A gente descobriu que a gente é da mesma cidade do interior, né? 2 dias antes de viajar para o Brasil, né? Para a pequena história, tem gente que vai perguntar, como que você se encontra aqui? Eu recebo bastante essa pergunta, não sei se você recebe no seu perfil. Também. Como é que a gente se encontra aqui? Também. E o Eli, se você vai fuçar, deve ser meu primo mesmo, de algum grau lá, que eu não sei. A pequena história é que eu estava me preparando para vir aqui em 2012, nós viemos aqui através do mesmo projeto, né? Que é como que é o nome mesmo do projeto? PEC-PG, isso aí, Programa Estudante Convênio Pós-Graduação, para fazer o mestrado, né? Ele daqui a pouco vai falar talvez disso. E eu cheguei em casa depois de uma aula de português e eu falei para minha avó, eu encontrei hoje com um rapaz que se chama Eli Fiogbe. Aí minha avó, Eli Fiogbe, esse aí é seu irmão, hein? Fiogbe de onde? O Fiogbe não tem 2 lugares para você encontrar, né? Na nossa aldeia mesmo, vizinho da nossa casa. O avô dele e o seu avô eram chegados assim. Falei, é mesmo? Então a gente descobre 2, 3 dias antes de viajar que a gente é da mesma aldeia, que a gente de casa vizinha e que a gente provavelmente é primo também. Então falamos a mesma língua. Por isso que a gente vai trazer aqui, nós sentimos muito à vontade, porque vem do mesmo horizonte cultural, mesma visão de mundo, então acredito que vai ser um papo muito bacana, muito interessante, né? Eu creio também, né? Eu acho que, bom, quem nos segue já está muito acostumado com essa nossa visão. Bom, primeiro me apresento, né? Eu sou Eli Fiogbe. Isso aí, não esquece não. Eu já estava entrando no tópico. Eu sou Eli Fiogbe, eu sou formado em fisioterapia na minha terra, do Benin, né? Eu vim aqui fazer um mestrado, um doutorado. Eu saliento isso porque a gente está falando de saúde. E para que você saiba que a visão africana que trazemos, não trazemos ela por déficit, não é por não ter outra base, mas é porque é uma visão muito científica, né? Ele também vai ser apresentado de uma forma completa. E a gente primeiro foi para a escola do Ocidental, a gente, como todo mundo, tivemos um percurso acadêmico que foi muito bem concluído no Brasil. Depois de todo esse ciclo que a gente entendeu que tem muito ouro em casa, né? E a visão que acabamos aceitando, que é a visão totalmente diferente da nossa, nos cegou às nossas realidades. Então, depois de ser capacitado dessa forma, agora a gente pega o conhecimento, pelo menos no meu caso, né, como fisioterapeuta, né, eu fiz um mestrado em cardiologia, um doutorado em geriatria e agora estou vendo outro projeto. E cada vez eu vejo que noção como complexidade, noção como complementaridade são muito importantes em tudo, mas a gente vive isso na visão africana de uma outra forma. Tá? Então, eu acho também, concordo com você, vai ser um bate-papo, já está sendo um bate-papo legal. Fabrício gosta de dizer que a gente é motor diesel. A gente é um motor diesel porque começa devagar. Às vezes até começa parecendo que não tem para onde vai levar essa conversa, né? E aí a gente vai caminhando, depois dá alguma coisa muito interessante. E é isso,
quando a gente explicar o que é visão de mundo para as pessoas, e todos os pormenores de uma visão de mundo, elas vão entender de fato por que a gente prefere funcionar desse jeito. Sim. Eu tenho tópicos aqui que de vez em quando eu vou olhando, mas quando o motor diesel pega mesmo, você não precisa mais olhar para os tópicos, né? Os meninos aqui, gente, eu vou dar uma pausa aqui para agradecer já a produção que tem aqui. Vocês não estão vendo, mas tem um time incrível na nossa frente aqui. E provavelmente em determinado momento vocês vão conhecê-los. Mas voltando agora, professor Elifiobe, você falou alguma coisa, não sei se você terminou de se apresentar, que eu fui falando. Sim, eu terminei. Tá, então a apresentação dele é rapidinho. Sim. Mas também porque não tem tanta coisa a dizer que não vai vindo ao longo das nossas conversas. Certamente. E como o Elifiobe, eu cheguei para fazer o mestrado também, fiz o mestrado em Educação, na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, se tiver alguém vendo aqui que se identifica com a UERJ, lá no Maracanã, pertinho, então salve. E depois eu fiz o doutorado em Educação também. E depois que a gente estuda num país fortemente ocidentalizado, com saberes muito polarizados pelo Ocidente, e que você faz, você descobre depois que você vem de algum lugar em que a sua tradição, os saberes dos seus ancestrais que foram apresentados como coisa sem valor, coisa meio caduco, você descobre de fato que o ouro está aí. Sim. Você descobre de fato que o ouro está aí. E quando você descobre que você tem uma mina de ouro em casa e que você está correndo atrás de, como que eu vou dizer, de borracha lá fora, desculpa a comparação, mas é bem assim mesmo. Então, a gente volta para casa e começa a cuidar do ouro que está aqui em casa, né? Então, é verdade que eu tenho um doutorado em educação, ele tem doutorado em área de saúde, ele estava falando das áreas, eu fiquei banhando aqui, eu falei, cardiologia e geriatria. Mas, eu já vou fazer esse, como que eu vou dizer, esse pequeno aviso para que quem está acompanhando a gente não caia nessa armadilha. Tem muita gente que nos acompanha que começa a pedir fontes, você tem um livro, uma indicação, referência, não sei o quê. Bom, nós temos 3 tipos de referência. Primeiro são os livros. Sim. É o nível mais superficial para acessar saber africano. Os livros escritos, sobretudo se é livro escrito por fonte ocidental, tudo isso. Alguns têm que é interessante, mas para você de fato acessar o saber ancestral africano, o saber tradicional africano, você precisa voltar para 2 outras fontes. A tradição do verbo africano, Sim. Tem gente que fala tradição oral, fala não, é tradição do verbo, é diferente. E você, dentro dessa tradição do verbo, você volta também para as línguas africanas, que são línguas altamente científicas, porque também mantêm uma grande relação com a natureza, né? E o universo como um todo. Então, nossas fontes são essas. A partir disso, nossas vivências e tudo isso. Então, fique calma. De vez em quando, se tiver como indicar alguma coisa, a gente indica, mas o bom é entrar no fluxo com a gente, né? Então, pessoal, uma coisa muito importante, né, sobre a noção de referência, né? Geralmente quem cobra, né, quem pede, digamos assim, essas questões de referência são pessoas que já tiveram passagem no mundo acadêmico, né? Então, no mundo acadêmico, a questão da referência foi ensinada e passada como o ápice, né, do conhecimento. Só que vamos parar um pouco para pensar. Quando eu digo uma coisa e que eu embaso isso numa referência, eu cito alguém, eu dou crédito a alguém, estou aplicando aí um princípio que é muito importante, né? Que é um princípio muito importante que é de dar crédito, né? De indicar, de honrar a fonte, assim que chamamos na nossa visão, de honrar a fonte. Só que o conhecimento passa, mas não para ali, tá? Por exemplo, nos 2, né? Na tese, um dos fundamentos de uma tese é que ela seja inédita. A sua tese tem que ser original, tá? Então, se eu sou filósofo e tudo que eu digo é falar do Aristóteles, de falar de não sei quem, do Kant, de um outro, de Descartes e tudo. Bom, eu simplesmente estou passando o que o Descartes diz, afirmando, baseando o que eu acho sobre o que o Descartes diz. E como a minha avó gosta de dizer, esse é o que o Descartes diz.
E você? E você? O que você disse? Né, então, a gente muitas vezes não fica muito nas referências, não é por não ter, né? Mas as nossas referências são muito baseadas nessas duas outras fontes que o Fabrício falou, né? Que o Senampão falou, que são as nossas línguas, os contos, os provérbios, os ditados, as charadas, tem muito mais fontes, né? Que baseiam, e quem consegue, né, com o tempo, passa a se acostumar nisso, porque a gente não pode chegar a apresentar uma visão de mundo com as ferramentas e os instrumentos de uma outra visão de mundo. Estaremos, nesse caso, sendo incoerente, né? E a coerência é uma fonte muito importante, né? Um princípio muito importante para ser entendido, para que vocês possam nos acompanhar. Assim que a gente começar a ser incoerente, vocês não conseguem seguir o que estamos dizendo. Então, como o Fabrício disse, né? Eu concordo com ele, se acalma, referência vai ter, mas outras referências com as quais certamente ainda não são acostumados, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Exatamente. É justamente porque é o primeiro episódio que a gente está dando essa... Chegando, né? Como dizem em Minas, como eu vivo em Minas, comendo pela beirada. Comendo pela beirada, né? Para esfriar, né? Para o motor poder pegar também. Bom, você falou alguma coisa importante que é visão de mundo. Sim. E antes da gente adentrar o assunto de falar de saúde, na visão de mundo africano, nós precisamos um pouco ajudar as pessoas a entender, primeiro, o que é uma visão de mundo. É muito importante. E o que é a visão de mundo africana. Ótimo. Né? A natureza da visão de mundo africana. E tudo aquilo que você vai ver depois neste canal, a Hobby Educação, tanto no Instagram, e quando você vai no Instagram do professor Elif Agbe também, se não segue, vai aparecer o Instagram dele também para você seguir. É baseado na visão de mundo africana. Agora, como que a gente explicaria para a pessoa o que é, primeiro, uma visão de mundo? Bom, eu posso começar, então? Vai, fica à vontade. Bom, pessoal, eu vou fazer uma engenharia regressa para explicarmos melhor o que é visão de mundo. Tem quatro níveis diferentes onde a gente pode avaliar o que ocorre pela nossa volta, né? Primeiro temos os fatos. Fato histórico, isso aconteceu tal época, por exemplo, o fato da escravidão, da colonização, da independência. São fatos, e como você diz, fato não se discute, porque aconteceu ou não aconteceu. Pronto, acabou. Só que esses fatos são fundamentados, né, a partir de leis. Tem algumas leis que guiam a ocorrência desses fatos. Aconteceu um acidente. Teve lá a lei do aerodinâmico, da aerodinâmica, a lei da gravidade, se ele caiu de um prédio. E essas leis, né, nesse caso, nos exemplos que estudamos, são leis, por exemplo, físicas, né, mas tem leis espirituais, tem tudo são guiados por leis. Só que as leis dependem de princípios. Vou dar, por exemplo, de uma lei jurídica. Não pode roubar. Quem roubar, por exemplo, no mercado, quem roubar comida, dependendo da região, do ato, vai sofrer uma prisão com multa. Essa é a lei, mas essa lei foi enunciada a partir do princípio da justiça. Estamos enunciando essa lei para que ninguém roube. Você não quer que ninguém roube as suas coisas, então você também não pode roubar. Sendo assim, estamos sendo justos. Esse é o princípio. Só que, além dos princípios, tem uma visão de mundo. Agora eu vou explicar. No período da escravidão, é um fato histórico, né? Tem um julgamento da Corte Suprema Americana, que alguns escravizados, umas pessoas, alguns negros, né? Não escravizados, acho que é alforizado, né? Que se chama. Foram processar alguns senhores de escravos, né, conforme a lei americana, a Constituição americana sobre a liberdade. E a causa subiu até a Suprema Corte. E a Suprema Corte deliberou em favor dos donos de escravos, se baseando num outro princípio, que é o princípio do posse, né, porque os escravizados eram propriedade das outras pessoas. Bom, nesse nível você consegue entender que um princípio pode se sobrepor a um outro princípio. E para saber quem predomina sobre o outro, depende da visão de mundo na qual você se inscreve. Então, um princípio pode ser ativo ou inativado conforme a visão de mundo onde você se encontra. A visão de mundo, em breve, então, é o ambiente onde todos os fatos, os princípios, as leis estão ocorrendo. É como o peixe nada.
é o ambiente. Se você tira ele de lá, ele morre, tá? Esse, em base, seria a noção de visão de mundo, são os mecanismos, vou dizer assim, os mecanismos inéditos, os mecanismos não consensuais, mas que atuam numa certa região. Então, existe um consenso de que isso pode ser, isso não pode ser, e isso guia os princípios que, pela sua vez, criam as leis que possibilitam ou impossibilitam alguns fatos. É por isso que algumas coisas, que passando a palavra, para nós são totalmente possíveis, né, admissíveis, e outros não. E se a gente sair daqui, a gente vai na Arábia, outras coisas também. Porque tudo isso vem de algo que a visão de mundo, estamos enxergando a mesma coisa, mas a partir de eixos diferentes. E dando continuidade a essa incrível explicação que você trouxe agora, eu gosto muito de levar a gente, de funcionar com a nossa própria visão de mundo, levando a gente para a natureza. Sim. Não é? E quando a gente fala de visão de mundo e quando a gente fala sobretudo de ser humano, eu gosto muito de fazer esse movimento com as pessoas. Uhum. Quando nós falamos de ser humano, esse ano eu estava fazendo uma pesquisa no meu Instagram, eu fiz um post, eu falei, em qual ano nós estamos? E aí as pessoas, em 2022, nós vamos entrar em 2023, agora estamos em 2023, né? Entre aspas. Aí eu falei, bom, ser humano, Homo sapiens, ser de cultura, ser de tudo isso, tem quantos anos? Aí tem gente que já bugou nesse ponto. Como assim? Eu nem sei quanto tempo. Eu falei, tá bom, o ser humano tem pelo menos 300 mil anos de história. Se o ser humano tem 300 mil anos de história, por que a gente está em 2023? Logicamente não bate. Tem alguma coisa aí que está errada, né? Ou seja, 2023, certo povo, determinada cultura, teve seu marco zero a partir de um determinado momento da história e fala 2001, 02, até chegar a 2023. Se você me permite, pessoal que estão assistindo a gente, façam uma pesquisa. Vamos lá pesquisar. A gente não vai responder aqui, tá? Qual ano estamos no mundo árabe? No calendário árabe, qual ano estamos? Ponto, pode continuar. E aí as pessoas vão descobrir. Então, quando você vai lá, o Homo sapiens tem mais de 300 mil anos. Esse Homo sapiens surgiu onde? No continente africano, na região dos Grandes Lagos. Quando a gente fala de Grande Lago, é um termo que os ocidentais usam para falar de uma região compartilhada por vários países, como Quênia, Tanzânia, e, enfim, isso aí. E tem uma série... O ambiente natural faz com que tenha uma opção de lagos por aí, para cá, mas é uma biodiversidade incrível. Então, os primeiros seres humanos que surgiram nessa parte do continente africano tinham uma visão sobre o mundo. E essa visão é esse primeiro olhar que essas pessoas tinham sobre todo o ambiente que os rodeiam. Então, você percebe primeiramente, e já falando da natureza dessa visão de mundo, da imensidão que são as coisas, da tranquilidade com a qual você vive, de forma relativa, porque é óbvio, você está no meio da natureza, tem tantas ameaças na natureza, sim, mas você não precisa fazer tanta coisa para comer, não. Exatamente. Você não precisa fazer tanta coisa para beber água, não. Entendeu? Você não precisa se ficar escondendo, porque tem sol o ano inteiro, um sol até que te queima se bobear. Tem chuva, tem tudo aquilo que você precisa para se alimentar. Você não precisa acumular. Você não precisa acumular. Porque nem tem como. A fruta que você come, você pega no pé, você espera amadurecer e cai um monte no pé, você pega, dá para outra pessoa. Você não precisa brigar com outra pessoa para pegar essa fruta para comer. Sim. Entendeu? Sim. Então, o ser humano viveu, para quem não sabe, o ser humano africano viveu sozinho no planeta por cerca de 200 mil anos antes de sair para povoar o planeta inteiro. Sim. Então, esse ser humano, durante 200 mil anos, teve uma visão de mundo cristalizada. Essa visão de mundo, então, é esse primeiro olhar, sim, com as relações que o ser humano começou a tecer com seu ambiente, com o mundo. É nessa visão de mundo que essa pessoa pensa, nossa, tá tudo maravilhoso aqui, tá tudo muito bem organizado. Deve ter alguma força ou alguém ou um ser, não sei, que organizou tudo isso. Entendeu? Essa visão de mundo é propícia a esse, né? Então, a visão de mundo é esse primeiro olhar que a pessoa tem sobre a natureza, sim, sobre as relações que tecem com essa natureza,
E a partir disso, quando as pessoas começam a viver em sociedade, entenderam as ameaças e perceberam que, putz, é melhor a gente se juntar para viver junto, para se defender, para se proteger, começa a nascer sociedades, não é? E quando começa a nascer sociedade, as pessoas precisam se comunicar, mas ao mesmo tempo ter alguns combinados para que essa sociedade, essa comunidade possa funcionar bem. São esses combinados que eu chamo de paradigma, que a ciência ocidental chama de paradigma. Então, o paradigma é nada menos, nada mais do que um combinado, um consenso que todo mundo pega a partir disso. Então, a visão de mundo africana, por essência, é abundante. Sim. A sua natureza é uma natureza abundante, Sim. porque os primeiros seres humanos que ficaram aqui durante 200 mil anos antes de sair, tiveram essa visão abundante antes de começar a experimentar o mundo de outra forma quando saíram do continente africano. Então, a linguagem que nasce nesse contexto, a comunicação, tudo isso traz essa forma abundante. E é justamente um pouco isso que nós trazemos dentro das nossas conversas aqui, né? Essa visão. E, obviamente, dentro dessa visão, quando tem os combinados do paradigma, tem os princípios do universo que a gente vê. E é interessante eu complementar isso no que você falou sobre o princípio, é que para nós os princípios não mudam. É imutável. Né? O princípio é imutável. Não dá para mudar. Senacom, como que não dá para mudar? Você pode mudar a trajetória do Sol? O Sol em si é um princípio como que eu vou dizer? E aí a gente já está tentando entrar em outra coisa que eu não quero entrar aqui, mas o Sol, quando você vê o movimento dele, todo dia ele faz isso, ele está honrando um determinado princípio, está fazendo dentro de um princípio a nível do universo. E tá, pessoal, o Sol se move, tá? O Sol se move, tá? É uma realidade, o Sol se move, o movimento dele é mais demorado, é mais lento, tá? Tem a precessão dos equinócios, estamos falando de um ciclo de 36 mil anos, mas o Sol se move. 26 mil anos. 26 mil anos, tá? Mas o Sol se move e tem ciclos maiores disso, que isso, tá? Aquelas animações que a gente vê um Sol estagnando fixo e o planeta girando pela volta, não é real. As outras animações também, onde você está vendo o Sol se movendo, mas numa direção reta. Gente, também não é bem assim, porque todos os outros astros não podem se mover de uma forma circular e só ele está com uma trajetória reta. Não, é que a trajetória é reta porque ela é muito longa, sabe? Se a gente está dentro de um ciclo muito grande, parece que é uma reta, mas é um ciclo. É algo no qual a gente pode dedicar um episódio inteiro para falar do tempo na visão de mundo africano. Não, eu falei isso porque alguém pode falar, esse é ensino de escola primária que diz que o Sol só faz movimento. É a Terra que gira. Como que é o Sol gira, né? Não, o Sol se move também. Sol gira, esse Sol também tem movimento, né? Então, nós temos esse princípio. Se por acaso alguém pode dizer, não, hoje eu vou impedir a noite de acontecer. Tem um trabalho, rapaz, tem um trabalho, tem uma oração, tem uma reza que se você fizer, nossa, manda, a noite não acontece, né? E nem o dia vem. Então a gente está falando de princípios, que você, qualquer que seja o seu conhecimento, qualquer que seja você não muda isso. Não tem. Então quando a gente como africano vive, nós buscamos nos enraizar no modo de funcionamento da própria natureza, exatamente, do próprio universo. Que a gente sabe que se o universo funciona dessa forma, e está equilibrado, e está harmonioso, ótimo. Não tem como nós inspiramos no universo e na nossa sociedade não tiver equilíbrio nem harmonia, e nós mesmos como ser humano não tiver equilíbrio e harmonia. E aí, fazendo essa, eu encontrei perfeito para a gente poder entrar na questão de saúde. Rapaz! Olha como que ficou. Olha como que ficou. Giramos, mas chegamos, né? Mas vai. Hoje vamos falar de saúde, estamos falando de saúde. Estamos falando de saúde. Fizemos esse tudo para poder colocar as pessoas no mesmo horizonte de compreensão como a gente. E falando de saúde, rapaz, vamos lá, professor Elifelber, por onde você quer começar? Eu estava pensando exatamente, é por isso que eu gostei da sua transição. Pessoal, a gente gosta muito de trabalhar por intuição, né? Mas não apenas. Tá? Trabalho com intuição e racionalidade. Tá? Intuição para escolher a rota. E racionalidade para andar nela. É muito importante, tá? Não inventa as coisas. Não racionalidade que vai escolher a melhor rota e não vou andar por intuição. Preciso andar de uma forma racional.
Eu estava exatamente pensando uma coisa dessa, né, da sua introdução, para dizer, afinal, o que é saúde? Né? E a gente começou a falar de visão de mundo, da visão de mundo africana, onde o eixo principal é a harmonia, entendendo que nós, seres humanos, não somos nada mais do que uma parte integrada dessa grande natureza. E a natureza, antes que haja Homo sapiens sapiens, já andava de uma certa forma. Tá? O Sol já tinha a trajetória dele, a Terra já tinha a trajetória dela, a água já estava pronta, as flores, as árvores, tudo já estava pronto, né? Até que a gente chegou. Então, será que o mais inteligente, entre aspas, né, que é a palavra que me veio, o mais sábio, digamos assim, não seria simplesmente de pegar carona? Simples. Funciona assim? Então, assim. Agora, essa carona de pegar não me proíba, né? Não é uma limitação ao progresso, uma coisa que a gente pode falar depois, mas tudo é qual a finalidade. Você está fazendo isso para quê? Onde você está indo? Onde você pretende ir? Tá? Então, entendendo que o ser humano é uma peça de uma gigante máquina, né, entre aspas, biológica, que é a natureza. Né? Então eu vou dizer organismo. De um organismo, gostei. Prefiro. Ótimo, melhor. Tá? De um organismo chamado natureza. A saúde dele, vamos começar entendendo 3 ambientes. O ambiente interno, tá? O ambiente externo e a interação dos 2 ambientes. Tá? A saúde não é nada mais do que a percepção que temos do nosso ambiente interno, né? Conforme a evolução desse ambiente. Só que, pelo princípio do equilíbrio, esse ambiente, ele responde, ele reage simplesmente ao ambiente externo de que somos responsáveis. Então, conforme o ambiente externo que eu crio, vocês vão entender, falo de ambiente porque é biológico, é emocional, é mental, é tudo. É tudo em um só, né? Mas para finalidade didática, às vezes é importante separar para que haja compreensão, né? Então, a minha saúde, a minha percepção sobre o meu ambiente interno, pode ser que esse ambiente está sendo desfavorável à minha finalidade. Logo, eu entendo isso como doença. Uhum. Mas essa doença não é nada mais do que uma tentativa de alerta para que possa voltar ao equilíbrio com o ambiente externo, para que as interações sejam favoráveis ao meu redor. E quando esse ambiente está ao meu favor, eu vejo que eu estou saudável. Entendendo assim, a gente deixa de focar apenas no indivíduo, né, no corpo, né, na biologia. A gente começa a entender que o nosso ser inteiro responde a tudo que está pela nossa volta. E dependendo de como a gente lida com o nosso ambiente, recebemos, né, em troca alguma coisa. Por exemplo, não tem como falar de saúde mental sem falar, por exemplo, do desmatamento. Porque o desmatamento, se você for ver o ciclo, são um ciclo muito longo, com muito intermediário que a gente não consegue entender, mas que interagem muito sobre a gente. Né? A pandemia veio mostrar muita coisa para a gente. O simples fato de ter mudado brutalmente o nosso ambiente fez com que muitas pessoas começaram a ter alguns problemas mentais e emocionais que não tinham antes. Porque qual era o ambiente dele? O ambiente dele é à noite a casa dele, depois ele saía para o trabalho, depois ele tinha um happy hour, depois ele tinha um outro encontro, ele ia final de semana ver a mãe, as crianças encontravam os colegas na escolinha, sem se dar conta. Tudo isso fazia parte do ambiente da gente e brutalmente, né, a pandemia, que é um exemplo que eu gosto muito, fez com que o ambiente mudou brutalmente. Gente, você não estava acostumado 11 horas estar em casa. Você lida com essa situação a curto prazo, mas a partir de um certo nível, você começa mudando o seu ambiente interno. Então, nesse caso, o distúrbio, entre aspas, mental e emocional, não é nada mais do que uma adaptação do ambiente interno a essa nova realidade do ambiente externo que a gente impôs para ele. Mas se isso funciona na pandemia, que foi relativamente em curto prazo, né, para a humanidade inteira, infelizmente, né, funciona para tudo. Funciona para alimentos, eu e o Fabrício temos muitos exemplos disso, chegamos até aqui, né? A minha dentição mudou, né? Eu fui ver um dentista a primeira vez no Brasil,
E quando eu fico, falo, doutor, não sei o que está acontecendo comigo. Ele falou, menino, quando eu vejo os teus dentes, eu vejo que você não comia tanta carne. Parto do que você apresentou aqui agora, sobre a questão da percepção interna, a finalidade e a relação disso com o mundo externo que me rodeia. Eu vou querer fazer um caminho também um pouco, tipo, voltando um pouco atrás com as pessoas. Sim. E como a gente falou que as nossas fontes muitas vezes são também as nossas línguas, Sim. eu quero trazer um provérbio aqui. Uhum. Porque quem fala de saúde fala ao mesmo tempo de doença. Sim. Né? Sim. Porque a gente pensa saúde em relação à doença. Sim. E nós estamos vivendo uma época em que é engraçado. Nós falamos tantos que a humanidade progrediu, teve progresso, avanço de medicina, avanço de não sei o quê, mas é um momento em que as pessoas são mais doentes. Sim. As pessoas são doentes, realmente você vê as pessoas são doentes, realmente, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Eu falei mentalmente, enfim, dá no mesmo, e espiritualmente, sim, e física, enfim. Então as pessoas vivem, você vê as pessoas se movimentando e você sente que essas pessoas não estão bem de saúde, né? Elas estão doentes. E nós temos um provérbio na língua afro que diz o seguinte: azon Wenyi Mekento, Azon, Wenyi Mekento, ou seja, é a doença que é o inimigo do ser humano. Por isso também que quando a gente quer desejar uma coisa para uma pessoa, a gente fala primeiro a saúde em cima de tudo. Se você tiver saúde, o resto você faz. Você está com os seus dois pés andando, caminhando, se sentindo bem, o resto você vai atrás e você busca, né? Então, dito isso, quando nós falamos de saúde, você está falando de finalidade. Para nós, antes mesmo de pensar na questão da saúde, nós pensamos na finalidade. Sim. E a finalidade é você viver em equilíbrio, internamente e externamente, não é? Agora, você vai viver em equilíbrio internamente em relação ao quê? Uma pergunta aí que em relação ao quê? Qual é o ponto de referência para pensar equilíbrio? Entendeu? E no começo nós falamos, quando a gente falou de visão de mundo, nós falamos para as pessoas que a natureza é fundamental na nossa visão de mundo. Sim. Não é? E para nós africanos, o ser humano e todos os outros organismos, da mesma forma que tudo aquilo que o universo fez a partir de 4 elementos: terra, água, fogo e ar, né? E justamente a gente não vai falar de questões de espiritualidade aqui, nada disso, porque aí a gente vai ter que começar a aprofundar muitas coisas, né, que a gente não vai precisar. Mas esses 4 elementos primordiais serviram para fazer tudo. Sim. Serviram para fazer tudo. Qualquer coisa natural que você enxerga, seja uma árvore, seja uma planta, seja um animal, seja, você vai encontrar esses 4 elementos primordiais. Esses 4 elementos primordiais estão, então, na natureza. E esses 4 elementos primordiais estão na gente. Sim. Nós somos feitos por água, terra, ar e fogo. Esses 4 elementos. Se você começar a desintegrar isso, separar isso, não tem mais ser humano. Não é? Antes da gente mesmo falar da questão do espírito, não, a gente não vai falar disso agora. Mas esses 4 elementos primordiais faz nosso corpo. É fato. Só que, se você parar para analisar, você vai ver que esses elementos estão na natureza, estão na gente. Sim. A natureza inteira é feita com esses elementos. E a gente também. Significa que nós somos a natureza. Sim. Nós somos a natureza em miniatura, nós somos o universo em miniatura. Entendeu? Então, para dizer que uma pessoa é uma pessoa saudável, essa pessoa tem que conseguir equilibrar dentro de si esses 4 elementos primordiais. Que é chamado fractal. Exatamente. Tá? Entendeu? Pessoal, desculpa. Vai. Pessoal, quando eu cheguei no Brasil, aí é uma história pessoal.
O Senacon conhece uma amiga muito próxima, a Nayara, né, japonesinha, né, eu mando um abraço para ela. E nas pesquisas, quando a gente fazia coleta de dados, eu trabalhava com paciente pós-infarto agudo do miocárdio, então uma doença bem, tinha que ser bem, ficar de olho nos pacientes, né? Só que eu botava todo mundo na água para treinar e deu resultado bom, entre aspas, né? E eu sempre perguntava para ela, mas Nayara, o que eu faço com esses dados? Porque eu não vim para o Brasil parar dentro de um laboratório. Porque era um dado tão sensível que precisava de um aparelhado para analisar, sabe? Uma coisa que nem caiu direto no mundo clínico ainda. Ainda está na parte científica, de pesquisa. E ela falava, ele não sei. Até que, quando deu uma folga, depois do doutorado, né? Acho que lá no fim do doutorado também, porque no doutorado trabalhei com pessoa de idade. E a mesma coisa, eu me perguntava, putz, será que eu vou ser um senhor doutor de laboratório, apenas de clínica e pronto, acabou, não consigo aplicar isso em nenhuma outra área? E progressivamente eu entendi que esses mesmos princípios existem em todo lugar. Você administra a sociedade com a mesma coisa, o que você acabou de dizer é fractal. Fractal significa o quê? Se você pegar um brócolis, galera, tá? Se pegar um brócolis, você vai ver que a mesma forma do brócolis se encontra no ramo do brócolis e em cada tamanho. Exatamente. Cada vez que você vai separando o brócolis, você vai ver que o último grãozinho do brócolis, ele é representativo, né, no tamanho geral, na formulação geral do brócolis em si. O grãozinho do brócolis é o brócolis. É o mesmo brócolis. E você encontra isso em vários outros elementos, né? Se você vê as ondas do mar, ou as ondas da água, você vai ver que uma pequena onda é a mesma fórmula do que uma grande onda, e assim vê as montanhas, é assim. Ou seja, o que ele estava dizendo é um princípio da natureza. A harmonia, a beleza que encontramos vem simplesmente do fato que é o menor, você encontra o menor no maior. Né? E para falar do universo, desculpa cortar por muito tempo assim, você vai ver que o movimento de um átomo, dentro de um átomo, onde tem um núcleo, os elétrons, né, é o mesmo do que, por exemplo, o sistema solar, onde se tem o Sol. E você encontra em tudo. Você encontra nas construções antigas africanas, que eram fractais, onde a casa do chefe, a casa de chefe de família e as outras que giram em torno. Esse é equilíbrio. É disso que estamos falando. E tem a ver muito com saúde. Para mim, quanto mais eu olho para a visão de mundo africano, eu acredito que a saúde começa por aí. Sim. Nesse equilíbrio entre os elementos primordiais. Por quê? As pessoas vão dizer, não é só questão de física, porque dentro da visão de mundo Fon, por exemplo, os 4 elementos primordiais representam as 4 divindades básicas. Quando a gente fala de espiritualidade africana. Sim. Então, a água é considerada uma divindade. Sim. A pessoa, eu gosto muito de fazer provocar a pessoa numa reflexão. Você que está me acompanhando, vamos pensar assim. Nós falamos que ninguém consegue viver sem Deus, né? Sem o Criador. Tá. Você consegue viver sem água? Sem ar. Sem ar. Parar de respirar. Vamos apertar e parar de respirar durante 15 minutos. Ninguém consegue viver sem ar. Vamos perguntar para a nossa equipe. Tenta parar de respirar. Não faça isso. Precisamos de vocês. 15 minutos aí, ó. Não vai ter daqui a pouco imagem nem som aqui. Né? Então, se eu parar de beber água durante um monte de dia, tá bom, eu volto para o Criador. Simples assim. Então eu não consigo viver. Se eu não consigo viver sem água, água é o quê? Se eu não consigo viver sem o Criador, sem Deus, e se eu não consigo também viver sem água, água é o quê? Fabrício, você quer dizer que a água é Deus? Não. A água é uma manifestação do Criador. Para mostrar a necessidade que temos dele. Entendeu? Ele se manifesta através da água. Significa que quando você não está equilibrado com a energia, com a água, você está doente. Existe doença disso, todo mundo sabe disso. Né? Você vai dar muita água para essa criança, você precisa beber água, não sei o quê. Significa o quê? Ao invés de fazer fila para ir no médico, se você já começar a beber muita água no seu dia a dia, o seu médico já vai te agradecer. Né? Agora, pegamos o ar e fazemos a mesma pergunta. Você não consegue viver sem ar. Melhor, alguém aqui consegue ver Deus? Alguém consegue ver o Criador? Não, mas você consegue ver o ar? O ar não. Você não consegue ver o ar que você respira. Mas sem ar você morre.
Então você precisa equilibrar a sua relação com o ar. Todo dia você tem que tomar consciência que você está respirando e que justamente esse ar que mantém você vivo. E tem uma coisa muito legal nesses 4 elementos, é que eles operam a complexidade deles na mesma simplicidade. São coisas conexas. Por exemplo, todos respiramos o mesmo ar. Exatamente. Você não sabe de onde saiu aquele átomo que está no seu pulmão agora. Ele passou talvez no pulmão de alguém que você odeia. Tá? De alguém que é condenado e condenável. Mas vocês respiram o mesmo ar. Vocês pisam no mesmo chão. A terra. A rainha, não sei o que, todo mundo pisa no mesmo chão, né? A água é a única que a gente sabe, a gente não sabe de onde ela vem. Hoje se bebe ela vai ser reciclada de alguma forma e alguém vai beber amanhã. É a mesma coisa do sol. Até tem ditado na nossa terra para dizer que o sol não escolhe quem está certo ou quem está errado. Ele seca a roupa de todo mundo, né? Ele brilha no campo de todo mundo. Que são elementos que são comuns, né? Que fazem parte dos princípios da divinidade, né? Que acolhe todo mundo, que abraça todo mundo da mesma forma e do mesmo momento todos dependemos dele. Exatamente. E falando da terra, você até falou do chão, todo mundo pisa o mesmo chão. Existem, onde que eu estou querendo chegar com isso? É que as pessoas começaram primeiro a adoecer na sociedade porque começaram a se desconectar desses elementos primordiais. Você vive no cotidiano sem saber se tem um sol. Você vive sem saber se tem água, você substitui a água por refrigerante, bebidas que não tem, entendeu? Você não para nem para respirar, para sentir que você está respirando. Deram um nome bonito a isso que é meditação. Respirar, tipo, simplesmente sentir que você tá mantendo pelo ar, sim, entendeu? Sim. Você vive sem saber que você pisa no chão. Aliás, tem gente que talvez nunca andaram sem sapato. Gente, isso é terapia. Vamos lá, tá bom? Anota isso. Chega em casa, tira o sapato, anda descalço. A sua criança, por favor, pelo amor de Deus, tira o sapato dessa criança e deixa ela andar na grama. Algumas doenças, né, são resolvidas, melhoradas, simplesmente você andando na praia, por exemplo, a areia da praia, ela é muito abençoada, ela é rica de muita coisa boa, né? E na praia você recebe o sol na cabeça, a água e a terra nos pés, e o ar. A praia é uma terapia em si só, tá? Só andar na praia. É muito importante andar descalço, faça isso. Tá? Se você mora num prédio, faça o esforço, todo dia ainda que você estiver em home office, de descer, tá? Por favor, desce do prédio, porque o concreto do seu prédio não é o solo, tá? Não tem a mesma propriedade, tá? Não recebe a mesma vibração. Desce, ainda que você estiver no home office, e de manhã pega a radiação do sol e beba água, muita água. E você vê, quando você vai nas nossas aldeias, eu presto muita atenção a isso, hein? Quando eu vou pro Benin, o Nordeste eu fui lá, eu vi pessoal que isso é comum, você tem bastante terra também em determinados lugares, dependendo de onde você está. Eu teve no Quilombo, eu vi isso e falei, nossa, que incrível, né? Você acorda de manhã, qual é o primeiro ato que eu via minha avó, minha mãe, meu pai, e eu mesmo eu fiz muito? Você acorda, na hora que você limpa o rosto, escova o dente ou usa o seu pálito para poder, nem sempre todo mundo usa a escova de dente, você tira os sapatos e você caminha na terra só. Por quê? A terra é carregada negativamente. Né? As frequências da terra e as frequências que vêm do sol são carregadas positivamente. E nós somos como se fosse uma bateria, que a gente recarrega. E como nós somos bateria, nós somos energia. Essa bateria precisa de energia. E sem o polo positivo e o polo negativo conectado, não há energia. Não é? Então, você, como uma energia em movimento, você precisa colocar seu pé aqui, olha aqui. A palma, e olha como que está a palma do seu pé. Por que não está da mesma forma que aqui? Significa que, além de pegar as coisas e de dar a mão às outras, serve também para outras coisas. Mas podemos fazer uma analogia. Suponhamos que desde que você nasceu, você sempre pegou as coisas de luva. Como seria a sua sensibilidade?
Como seria a sensibilidade da sua mão? Você não teria nenhuma sensibilidade. Quem já foi no dentista e depois de ter anestesia, reconheceu o valor da sensibilidade, quando você nem sente mais aquele lugar, você nem consegue nem engolir água. Você nem consegue manter água na boca. Então, se alguém tivesse feito essa barbaridade, essa expressão que você usa, de tipo ó, luva, e desde criança você andava de luva, eu te garanto que você teria muito menos sensibilidade na sua mão, você teria muito menos prática da mão do que hoje. Mas é basicamente a mesma coisa que acontece quando você deixa o seu filho de sapato o tempo inteiro. Exatamente. E as crianças não brincam mais na terra. Lá em casa a gente tem um quintal atrás e sempre que nós vamos mudar de casa, a gente prioriza a casa e prioriza que tenha um pequeno quintal, pelo menos, para eu tirar o sapato. Tem dia em que eu tiro o sapato, fico lá sentado, as crianças vêm sentadas do meu lado. Eu piso na terra, no chão, com esse solzinho da manhã, recebendo as duas coisas. Eu estou me carregando. Estou me carregando. Então, o fato das pessoas começarem a se desconectar no dia a dia dessas fontes de equilíbrio, dessa energia que nós somos, leva elas a adoecer. Elas acumulam. Acumulam, né? Elas acumulam, elas não limpam, mas a diferença entre uma casa limpa e uma casa suja não é que os moradores da casa limpa não sujam nada. Objetivo, a finalidade da visão de mundo africana não é um coração limpo, não é um coração puro, como dizem as pessoas, não existe coração puro. O seu e o meu, o nosso coração nesse exato momento tem sangue venoso e sangue arterial. Exatamente. Sangue venoso ele vem com toda a sujeira do seu corpo, ele está no seu coração agora. Ao mesmo tempo, do outro lado, tem um sangue arterial que é o limpo, oxigenado, pronto para servir o seu corpo. E tudo isso está no seu organismo agora. O objetivo não é de limpar um coração. Biologicamente não existe, precisa morrer para isso acontecer. Tá? Você precisa ter um coração leve. Coração leve é o seguinte, a casa que ficou suja, a briga aconteceu, vocês sentam, vocês conversam. Nós precisamos ter mecanismo que esvazia tudo que a gente acumulou. O seu dia foi puxado, de todo mundo também. Agora cria hábitos que permitam que essas energias, essas cargas possam ser trocadas. Você precisa ser bateria, né? Se dou o melhor exemplo, que uma bateria faz o quê? Descarrega, carrega. É nisso que a gente vai chegar. Fechando o primeiro ponto de partida, é o quê? Esse primeiro ponto da questão dos elementos primordiais, muita gente vão ver que serve bastante para a questão do corpo, do seu físico. Só que o físico já enfraquecido, já que as pessoas, quando querem pensar em cuidar do físico, pensam no aspecto apenas estético, muitas vezes no aspecto estético do físico e não no aspecto saudável do físico. E aí, quando você escuta as pessoas falando bastante do corpo no Brasil, bate muito nessa tecla. O meu corpo define quem padrão de beleza, não sei o quê. Não, a gente tem que sair um pouco disso. Existe essa questão de beleza de um lado, mas o primeiro motivo pelo qual eu cuido do meu corpo é a questão da saúde desse corpo. Que é uma outra beleza também. Que é outra beleza. Enquanto você não tiver essa saúde do corpo também, você não tem beleza, não é? Então, esses 4 elementos, você equilibrá-los no seu dia a dia, você já estaria fazendo muita coisa para estar saudável, equilibrado. Sim. Né? Só que, muito bem, a saúde não é só física. A saúde, ela também é emocional, ela também é mental, psicológica e espiritual. Sim. E aí eu acho, você tocou numa questão fundamental, uma questão essencial, porque tem muita gente que pergunta, como é que vocês fazem para manter a saúde emocional, a saúde mental? Eu falei, tá bom, você já soltou a palavra, o coração. Ótimo. Acho que a gente falou disso hoje. A gente falou isso. Bom, se eu for responder essa pergunta, se alguém me perguntar, o que você faz, né? Principalmente recebemos essa pergunta durante a pandemia, né? O Brasil estava do jeito que todo mundo lembra, estava bem difícil, e a gente dando risada nas lives, às vezes parecia que estávamos de zoeira, né? A gente estava fingindo, mas era a realidade, né? Mas como você mantém equilíbrio nisso? O que você faz? Se eu for te responder, eu vou dizer nada. Eu não faço nada. Não existe uma coisa que a gente faz que é por isso que a gente não.
Sabe o que proporciona esse equilíbrio para a gente? É um ambiente que nos carrega assim. É um ambiente que proporcionamos pela nossa volta, tá? Mas entendemos que todo mundo não está na mesma fase, tá? E que, para falar do que você salientou, que é muito importante, né? Trabalhamos muito com pessoas de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e outras profissões, outra especialidade, né? E com todos chegamos no consenso de que a grande maioria das doenças mentais de que a gente ouve falar tem uma origem geralmente de coração. E se for resumir tudo isso, é que o coração não acumula. Pessoal, pega um coração. Todo mundo que já fez uma aula de biologia. Quer que eu pegue o meu? Não, por favor. Um coração, qual a função dele? Bombeia. Fisiologicamente é só isso. Ele bombeia. Bombeia. Quer dizer, recebe o sangue, bombeia, recebe, bombeia, recebe, bombeia. Ele não guarda, tá? E quando por algum motivo ele bombeia menos do que ele recebe, quer dizer, quando tem muito mais sangue sobrando, é insuficiência cardíaca. Não é muito bom. Esse é o coração biológico. O nosso coração também, porque o coração que a gente fala são dois sentidos, né? O biológico, né? E o imaterial. O imaterial também não acumula. Porque estamos cercados biologicamente por eventos, né, que vêm e a gente precisa abrir, a gente precisa deixar ir, tá? Alguém te xingou, alguém te magoou, alguém dirigiu mal, se cumprimentou, fulano não respondeu, fez uma cara feia, sabe? O nosso dia a dia está repleto disso. Qual o seu papel? Você deixa ou você esvazia? Pode parecer uma brincadeira, mas já que o seu coração não acumula, sabe o que ele faz? Ele está ligado com um outro órgão no nosso corpo, que é o nosso cérebro, cujo imaterial é a mente. Então, já que ele não acumula e que ele precisa te manter equilibrado, vivo ou viva, então ele manda tudo para lá. E tem conexão biológicas que explica isso que eu estou dizendo. Ele manda tudo para lá. Então você vai remoendo, você vai pensando, o choque foi no coração, mas quando você começa remoendo, ninguém fica remoendo aqui. Impede o sono, tudo está aqui. Mas foi o coração que recebeu. O problema é que, já que a grande parte que isso está sendo processado, o processo acontece na mente, né? No cérebro, a gente tende a cuidar muito mais do lugar onde isso está sendo processado. Então a gente fala, você precisa fazer... Bom, primeira coisa seria ensinar que ele não acumula mais. É porque ele acumulou, que ele está processando. É como o boi, né? Não se tem algum ruminante, né? O que eles fazem? Come primeiro a erva, acumula e depois vai ruminando. É como se você falar, não, para de ruminar, tira essa erva da boca. Não, mas essa erva não está saindo da boca, está saindo de um outro órgão que é mais interior. Então, se você quiser que ele pare com o movimento daqui, você tem que achar uma forma que ele não acumula mais. E essa é uma das fontes dos problemas que se encontra hoje. Eu, Fabrício, já fiz uma mentoria com muitas pessoas, né? Cujos problemas Tem bastante gente que vem e quando a pessoa me fala, por exemplo, como que eu faço para manter o meu equilíbrio mental, a minha saúde mental? O básico do básico, que se a pessoa não soube nada, é o quê? Porque as pessoas se adoecem assim hoje, né? Uhum. Me perguntaram outro dia, o que você acha de uso de telas? Eu falei, não, é péssimo para a saúde, isso todo mundo já sabe. Você fez uma pergunta, meio que você já sabe a resposta, é péssimo. O básico você desconecta de celular, se desconecta dessas coisas aqui, você se reconecta com os 4 elementos primordiais que a gente falou. Isso já vai te fazer muito bem. Tá. Agora, as pessoas não conseguem fazer esse básico. Sim. Que vão te dizer que não conseguem viver sem internet, não conseguem viver sem celular, não conseguem viver sem Esqueci isso aqui. o celular em casa, volta para pegar. Entendeu? Que não conseguem sair da cama do quarto dela para dar uma voltinha na praça ou não sei o que. Não, esse básico não conseguem fazer. Só que, além desse básico, tem um outro que não é fácil, mas que se você não fizer, você vai ser um organismo talvez morto em pé. Sim. Que é o quê? Quando a pessoa fala, como é que eu cuido da minha saúde mental? Eu falo,
será que você cuida do seu coração? Ah, E aí a pessoa não, como assim? Eu te pergunto sobre a mente e você me fala do coração. o que tem a ver? A questão não é essa, tem tudo a ver. Por quê? A mente aqui, quando ela não está mais equilibrada, ela não está mais harmoniosa, significa que o coração aqui o coração aqui também está desequilibrado. Sim. A pessoa fala, bom, Senão, como você me explica? Primeiramente, onde está a mente, a cabeça do ser humano? É a parte, quando a gente está falando, chega um momento em que aqui se torna muito importante. Mas nesse caso de questão de equilíbrio mental e tudo isso, você percebe que a sua cabeça é a parte mais superficial do seu corpo. Sim. Só que o seu coração é a parte mais... É como se fosse o centro do seu corpo. É a raiz. Então, é na raiz que as coisas acontecem. Se você, uma planta, uma árvore, se alimenta pelas suas raízes. Então, tudo aquilo que você recebe aqui na raiz alimenta o resto dessa árvore, se a gente pode falar assim. E aquilo que você alimenta, você traz tanto de bem quanto de não bem para você, te alimenta. Sim. Só que o bom, ele até é bom, ele fica aqui. Tipo, se você está rindo, está sorrindo, isso é bom. Se você está dançando e tem energia boas, dançando e tal, isso é ótimo. Agora, você começa a receber mágoas, você começa a receber frustrações, você começa a receber xingamentos, você começa a receber um monte de coisas e você acumula. O que acontece? Isso daqui já recebeu o choque, já ficou desequilibrado. Então, eu não vou viver isso sozinho, né? É como você der um tapa aqui, começa a chorar, você dá um tapa aqui na cara e os olhos começam a chorar, o nariz começa a escorrer. Então, todo mundo é afetado, porque nós estamos falando de um organismo, né? Sim. Aí sobe para a mente. Pra mente, é. E aí aqui você não consegue equilibrar. Só que você fala, eu quero saúde mental, mas eu não quero equilibrar isso daqui. A gente chegou no nível do coração, né? Principalmente ao que diz respeito das doenças mentais, emocionais, né? Entendemos que o coração, para nós, tem que ser levado muito em consideração, muito mais do que se E fala. você estava falando que dentro da visão de mundo africana, o coração é o centro da Da racionalidade. racionalidade. E isso vale para a visão de mundo africana. É importante, gente. Entendemos e respeitamos pessoas que discordam com essa visão nossa de dizer que é importante que você faça um percurso até os danos que o coração teve que lidar, abafar, calar para avançar. Para nós é importante, mas entendemos e respeitamos que para muitas pessoas isso não é. E sabemos de onde isso vem, né? A gente sabe que tem filósofos como René Descartes, né, que por sinal um francês, né, que diz, eu penso, logo existo, je pense, donc je suis, em francês, né? E isso se tornou uma norma, viralizou, se fosse no dia de hoje diríamos que viralizou, ficou top, e a gente respeita que algumas pessoas entendam assim, mas o nosso papo aqui é de saber que não existe uma visão de mundo. Inclusive, antes da visão de mundo indo-europeia, existia outras visões de mundo, dentro das quais as coisas eram muito mais importantes. E a origem disso, por exemplo, seria o Egito Antigo. Né? Para mumificar o defunto, o único órgão que permanecia no corpo do defunto era o coração. Todo o resto era tirado, colocado em pote, que viajava, né? que era sepultado com ele, mas apenas o coração restava. E no último julgamento, né? Que é uma cena tipicamente africana, digamos de passagem, né? O julgamento final. Profundamente africana, você vai ver que não é perguntado se ele foi bom ou mal. A pergunta não é se ele foi bom ou mal, se ele foi gentil ou ruim, ou que ele fez de errado. Não. Porque na nossa visão se entende que viveu, errou. Você vive, você erra. Mas a questão é a seguinte, o quanto você limpou o centro da racionalidade que é o seu coração? Será que você perdoou? Galera, terapia profunda, que a grande maioria das pessoas, né, que a gente atende, né, foge, mas depois tem que encarar. Perdoe, se perdoe e pede perdão. 3 coisas. Assim, digamos assim, é a higiene básica do coração. Quem tem dificuldade de perdoar, uma hora vai ter problemas mentais. Gente, anota isso, não é jogando praga. Não é jogando praga. Se para você é difícil pedir perdão,
Inclusive, se você quiser que os seus filhos vivem equilibrados no mundo de amanhã, que vai ser muito conturbado, muito infelizmente, comece deixando esses valores, esses princípios para eles. Vou dar um exemplo, eu deixo aqui. Temos uma irmã que acho que em 2021, não, acho que é 2021, né? Estava viajando para o Benin, acho que você foi avisado do caso também. No aeroporto de Guarulhos, ela sofreu uma injustiça, ela foi confundida com traficante, sendo que ela não tinha nada. E os policiais, infelizmente, quando se deram conta que era um erro, tiveram, na minha avaliação, dificuldade de voltar atrás. Foi um caso, tivemos que pegar advogado, defensoria. Ela foi muito transtornada porque ela estava viajando sozinha com a filha dela, que tinha 2 anos, uma coisa dessa. Então imagina o choque. O meu foco aqui não é apenas ela. Ela. E depois de tudo, ela mora no norte do Brasil. Ela estava aqui só para pegar o voo dela, para ir para o Benin. Então ela estava longe do marido, longe de tudo que ela fazia, tinha que se hospedar numa casa de outra pessoa. Enfim, imagina um pouco um negócio para estressar ela. Quando ela estava agora finalmente no Benin, eu liguei para ela, né? Muitas amigas dela que são brasileiras aqui diziam, quando você vai voltar, vai lá no Benin, faça terapia, busca uma psicóloga, porque ela estava muito abatida, muito Esses aí triste. com certeza são amigos brasileiros. Ótimo. Que fala, vai, faz Falaram, a terapia. Você precisa fazer terapia, porque ela estava no mestrado. Então, você precisa fazer terapia, porque ela chorava aqui, estava difícil. A situação estava muito complicada. Imagina você ser chamada de traficante com uma filha pequena, não deixaram ela falar com o marido, então o marido estava bitolado, uma situação bem tensa. Ela ficou assim umas 48 horas. Uma situação bem complicada. E depois descobriram que é erro, mas também não queriam voltar atrás, enfim. Aí eu estava falando com ela no telefone, dando risada. Falei, mamãe resolveu tudo isso, não foi? Ela falou, como você soube? Falei, é claro. Assim que ela desce do avião, é um papo longo, demorado com a mãe dela, falando de tudo, menos isso que aconteceu. Falando do marido, como tá a filha, a neta que ela viu, o abraço. Gente, como tá a qualidade dos seus papos em família? Não dá para você confiar a um psicólogo assuntos que são de casa, com todo o respeito ao trabalho dele. Mas uma das finalidades desse trabalho é de restabelecer conexões, interações saudáveis do seu ambiente. Gente, não vai adiantar nada que eu limpo esse copo para deixar de novo o ambiente que sujou ele. Eu estaria enxugando gelo. Muitas vezes a qualidade do nosso, não tanto a família, tá? Às vezes é o trabalho, né? Você trabalha num ambiente que você não gosta, que você odeia só para ganhar um salário. Gente, uma hora, uma outra, você vai surtar. E tudo isso faz parte. É quando a gente fala de princípio de um ambiente, é muito importante. Agora, para quem não leva o coração nesse mesmo nível quanto a gente, tende a desvalorizar isso. Não é importante. Afinal, o que é? E muitas vezes a mulher brasileira passa muito por isso. Ela é chamada de... Tem nome para isso, né? Ela é histérica, ela é emocionada, ela é emocional. Não, porque ela sente uma coisa, quer expressar, mas essa visão de mundo não libera isso. Você não pode sentir. Homem não chora, não é? Homem não pode sentir. Você não pode, não, porque o coração é cancelado. Ele é só avistado quando se trata do coração na parte fisiológica. Aí vocês vão ver quem? Um cardiologista. O cardiologista cuida de quê? Do órgão que bate, que chamamos também de coração. Mas além dele, tem muito mais. E é nele que quando você não perdoa, desculpa repetir isso, você está acumulando nele. E se ele quiser te deixar viver, sabe o que ele faz? Ele manda para o cérebro. Último exemplo. Sabe o que é desmaio? O que é desmaio? Ótimo, explica eu pra fiz gente. uma pausa de propósito para todo mundo focar. Desmaio é o seu sistema neurológico que quer vivo no minuto depois. Então ele desliga. Você recebeu um choque de uma qualidade, de um certo nível, que ele sabe que o foco agora são as suas funções vitais. A primeira dela é o seu coração. Nossa, desmaio tem a ver com o coração? Tem. A primeira função vital é o seu coração. Ele sabe que se todo mundo desligar e o coração continuar batendo, tá tudo bem. Agora, esse choque que você está recebendo, se nada for feito, ele vai acometer o centro, aí lascou. Então, ele é como se, não sei, tá um bug no notebook, tá sendo atacado no computador, não sei como se resolve isso hoje, né? Mas no computador, putz, quando eu não consigo, eu tiro da tomada.
Entende? Fez uma coisa errada, tira da tomada. Está bloqueado, tira da tomada. É assim que o sistema neurológico reage. Ele tira tudo da tomada. E a maior prova do que eu estou dizendo são os comas induzidos. Sofreu um acidente, uma septicemia, um ataque ao corpo, uma coisa muito complicada, o paciente é internado na UTI, está sendo complicado. O que faz? O próprio médico, os médicos induzem o paciente no coma para melhor tratar ele. Porque enquanto ele está assim, todas as outras funções que não são vitais, não cobra tanto dele, é só a função vitais, só as funções vitais que estão em funcionamento, cuja principal é o coração. E isso que você está falando é tão importante na nossa visão de mundo sobre a questão do coração, que quando você estava falando lá do julgamento final, Tribunal de Osíris, aí não é nem fala. Não tem fala aí. Né? Não tem palavras, não tem nada. Só tem a balança da Maat, o seu coração de um lado e uma pena de avestruz, se eu não me engano, do outro lado. E o seu coração tem que se equilibrar. Não é isso. Não sei, não lembro agora. Mas uma pena, pensa no peso de uma pena. Tem que ser alguma coisa muito leve. Então seu coração tem que estar tão leve quanto uma pena. E quando isso acontece, é que você é uma pessoa justificada. E Sim. aí... E não justa. E não justa, né? Uma pessoa justificada. E por que não é o cérebro que é colocado na balança? E que é o coração? Sabe o que acontece com o cérebro? O que acontece com o Ele cérebro? é liquidificado e tirado. Já na momificação. Na momificação, todos os outros órgãos vão em pote, que são sepultados com o defunto. Eles acompanham, estou falando do pulmão, intestino, tudo vai no pote. E o cérebro, ele não é apenas que ele é tirado, ele nem cabe no pote, ele é simplesmente liquidificado, porque tem vários processos de momificação, dependendo de quem está sendo momificado. Né? Tá? Mas, seja qual for o processo, o cérebro não fica. Ele é tirado de uma forma ou de uma outra. E a forma mais elaborada é que tem um produto que é colocado no nariz, esse produto liquidifica o cérebro de forma que ele consegue sair, ele é tirado mesmo. O cérebro não faz parte do processo, nem da viagem no outro mundo. E isso faz sentido, porque o que é o seu cérebro? É uma interface, tá? Que é uma interface entre o ambiente interno e o ambiente externo. Ele recebe informação, manda para dentro, pega a informação de dentro, manda para fora. Ele só faz isso. Então ele pega uma informação de dentro, que é o coração, ele processa, ele te diz, conforme os dados que estão pela sua volta, como você tem que se comportar. Então é uma interface. Exatamente. Então não é o cérebro que fica na balança. Segunda coisa, para você entender que é muito importante você cuidar do seu coração se você quer ter saúde. Porque aqui quando você vai, eu não sei se eu gosto muito de dizer isso, né? Eu sou pai de 5 crianças. Faço 5 crianças. A dona Brenda tá pronta para encarar mais um jogo, mas enfim, não sei. Mas a questão é a seguinte, 4 dos meus filhos, eu estive presente no parto deles. Né? A dona Brenda me arrasta, ela até raspa quase minhas blusas assim, de tanto rasga, né? Rasga quase. Tem que estar do meu lado aqui. Aí, enfim. Cortei o cordão de todos eles. Só que no começo, quando eu vou para a engravida, a gente vai fazer a primeira consulta. Eu gosto de ir lá. Ótimo. Quando eu vou lá, o que eu quero ouvir? Quero ouvir o coração. É a única coisa que dá para você ouvir. É o coração, tum, 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 que você escuta. Mas por que você não escuta o cérebro? Porque o cérebro não se formou ainda. Não se formou ainda. Não é funcional. Ele pode até estar formado, mas ele não é funcional. O único tecido na embriologia, tá? O único tecido humano que, além de se diferenciar, porque tem uma fase de diferenciação, ele se torna funcional já nas primeiras semanas, que é vital, é o coração. E não me diga que é simplesmente para bombear, nem é para bombear sangue. Então o coração, o cérebro pode até, mas não é funcional. O coração está aí e já serve para alguma coisa. E quando você escuta esse coração, você sabe que tem vida, aí. Isso. Entendeu? E se os médicos, as pessoas não cuidarem desse coração desde o começo? E dependendo do batimento, do ritmo, da frequência, da organização, exatamente. Isso é preocupante. Isso é, às vezes o médico, nossa, essa criança pode buscar também, galera, se chama de sofrimento neonatal.
tá? E o principal dado que se pega para ver que um feto, tá, está em sofrimento é a frequência cardíaca dele, que é irregular de uma certa forma ou muito regular, que faz com que dá para antecipar isso. Exatamente. Então, o coração, nós temos esses exemplos todos a partir da nossa visão de mundo africano para dizer para você que você precisa cuidar do seu coração. Se você não cuidar do seu coração, você vai para esse psicólogo, essa psicóloga, e dizer, não, ele não é competente, ela não é competente, né? Você vai para fazer essa terapia, eu já fiz essa terapia, não funcionou, já fiz essa outra, não funcionou, já fiz essa aqui, não funcionou. Aí vai de terapeuta em terapeuta, você acha, nada, a culpa não é da terapia, não, na verdade. A culpa não é do psicólogo, da psicóloga, mas a questão é que juntamente com isso, você tem sua parte que você tem que fazer. Que você não fez. E a sua parte é cuidar do seu coração. E cuidar do seu coração, os 3 passos básicos é perdoar, pedir perdão e se perdoar a si mesmo. Essas 3 coisas são importantes. Não ficar guardando. Você tem que deixar as coisas ir. Quando você deixa, essas coisas se transformam. Eu gosto de dizer que se transforma em adubo. Sim. Né? Esse lixo que está lá dentro de você, quando você permite que esse lixo saia, você transforma em adubo e no adubo você planta, você semeia novas coisas, as coisas que você quer. Né? Mas aí, nós falamos de tudo isso, professor Elifiogbe. Para poder começar a caminhar para o fechamento aqui, eu vi umas coisas interessantes que que a saúde para nós nós não conquistamos a saúde. E isso é interessante, né? A gente previne a boa saúde. Sim. Nós sempre estamos numa dinâmica de prevenir. É muito melhor. Se nós estamos aqui e a gente taca fogo em tudo e começa... Claro que para apagar esse fogo aqui vai chamar bombeiro e talvez antes de chegar já queimou, né, a concessão inteira, umas 2 residências, 3, enfim. Só que se a gente prevenir, ver se está tudo ok, na tomada, as coisas estão ligadas certinho e tal, então a gente preveniu e o risco disso acontecer é muito menor, não é? Mas quando você fala de saúde, parece que as pessoas não entendem que funciona também da mesma coisa. Pelo menos na nossa visão de mundo. Quanto mais você prevenir as coisas, uma melhor saúde você pode tender a ter. Eu gostei de uma palavra sua, é por isso que eu comecei sorrindo. Você falou em conquistar. A conquista não faz parte da visão de mundo africano. Não. Explico para você. Não, eu falei, a gente não conquista a saúde. Justamente, eu salientei isso porque eu entendi, por isso que eu gostaria de explicar mais, né? Eu entendi que a sua fala você estava definindo uma visão de mundo diferenciada de uma outra. A visão de mundo africana está baseada, está fundamentada na sedentarização, não é o sedentarismo, tá? Sedentarismo é que sem fazer nada, fica em casa, no sofá. Esse é sedentarismo. Sedentarização é uma sociedade que fica baseada em algum lugar e isso tem a ver com o culto aos ancestrais. Porque você só mantém uma sociedade em um determinado lugar porque ela tem algo lá e o mais valioso de todo mundo são os defuntos que ficaram. Então a pessoa quer ficar com eles, enquanto a oposição a isso você tem o nomadismo, né? Que na civilização indo-europeia pratica a cremação, então não tem por que ficar em algum lugar. Então, o nomadismo. Vamos indo. O nômade faz o quê? Tem que conquistar. Entende? Porque ele anda, ele vai, então tem a noção da conquista. Mas para o sedentarista, para quem está lá no lugar dele, o sedentário, não tem motivo de conquistar nada, ele já tem tudo. Gente, isso não significa que você não vai atrás do seu sonho, você não vai atrás do seu relacionamento, não. Significa que a base, o primeiro passo para você ir na frente é de saber que tá tudo bem dentro. Voltou pro coração. Aí você entende porque uma visão de mundo valoriza o coração, uma outra valoriza o cérebro. Parte de muito longe disso. Parte de muito longe. Tá? Então, pessoal, eu queria encerrar com uma frase que o Fabrício me disse, acho que ele esqueceu. Um dia eu estava ligando para ele, a gente tinha um projeto lá, temos tanto projeto juntos. Eu estava querendo falar uma coisa para ele, né?
Tava ligando, ele não atendia. Fabrício não atendia. Putz, cadê esse rapaz? Era urgente. Uma hora ele chegou, atendeu, não sei, bem tarde depois, algumas horas depois ele atende, acho que ele me ligou mesmo. Ele, o que é? Por que tanta ligação? Oh, então, cara, você não atende a ligação? Então eu fui correr, não sei se é correr ou jogar bola. Eu fui correr, falei, aí eu zoando, eu falei, você tá voltando a ser atleta, né? Porque pra quem não sabe, é um jogador de futebol muito talentoso. Aposentado aos 20 e poucos anos, por decidir estudar. Aí eu falei, nossa, tá voltando a ser atleta, né? Aí Fabrício me responde uma frase simples. Deus nos deu saúde. É da nossa responsabilidade o que fazemos com ela. Gente, eu sou pesquisador em área da ciência. Eu sei que algumas noções são um pouco confusas na cabeça do público. Esperança de vida não tem nada a ver com vida útil. Uma esperança de vida de um país pode ser de 80 anos, de 90 anos, enquanto a qualidade de vida depende de coisas como acesso à saúde, aposentadoria, qualidade de trabalho, tá? O investimento na juventude, a educação, tudo que ele fez, porque o seu corpo é uma memória viva, ela não esquece nada. Se você viveu a vida louca enquanto estava jovem, vai cobrar na frente. É uma realidade, gente, eu não estou jogando praga. Então você deve tem dados disso, só que isso não é político, né? Ninguém mostra, não é politicamente correto. A esperança de vida do país cresceu, mas a vida útil baixou. A grande maioria é essa. Onde a vida útil da pessoa ela está mais ou menos igual à vida profissional dela. Então ele só viveu de útil o quanto ele estava trabalhando. Esse se ouve das mulheres, principalmente, mais ou menos na aposentadoria começou fibromialgia, artrose, dores lombares, acabou. Quer dizer, tudo que ele acumula na vida volta para os médicos, tá? Então, são duas noções muito diferentes que a gente precisa salientar, tá? A questão não é de viver muito, é de viver bem. Em equilíbrio e em harmonia. Né? Isso mesmo. Então, é preciso você cuidar da sua saúde. Você não tem a saúde, na verdade. Eu não gosto dessa palavra do ter, assim, para dizer eu tenho as coisas. Você é a saúde. Se você não souber ser essa saúde, cuidar dela, potencializar, infelizmente você vai ficar fazendo fila em consultórios, tanto do seu médico. Bom, infelizmente, se você vai aplicando aquilo que a gente está falando aqui, o médico vai reclamar. Não, eu sou de acordo, tá? Você pode me deixar com esse crédito. Eu sou fisioterapeuta. Eu posso dizer para você que o bom fisioterapeuta é aquele que cada vez tem novos pacientes. Não é aquele que tem muitos pacientes. O mesmo, né? Ele precisa ter novos, senão... Se você é bom fisioterapeuta, eu não vou encontrar a mesma... Depende das doenças, uma doença cardiovascular demora. Não é disso que eu tô falando, né? Mas alguém que veio com uma dor lombar. Ué, você tá atendendo a pessoa faz 3 anos? Meu irmão, ou o que ela tem de problema não pode ser resolvido pelo que você faz, então tenha a sinceridade de indicar outra coisa para ela. Entende? Você tem que dar alta, tá bom? Tem que dar alta para mostrar que você é de qualidade. Tem que dar alta. Tem que dar alta. Hashtag dá alta. Acho que a gente vai encerrar esse quadro aqui, porque poderia ter tanta coisa que a gente poderia dizer, mas não vamos nos alongarmos tanto nesse assunto. Quem vai assistir isso, se tiver alguma dúvida, alguma outra sugestão, algum desdobramento, que a gente aborde depois, aí pode digitar nos comentários, em que a gente monitora isso, olha, responde, mas também traz outros assuntos, faz outros quadros sobre essa temática, tá bom? Então, muito obrigado. Não, né? A gente fala gratidão, é muito melhor. Gratidão Hakuna Matata. Pela sua atenção e nós vemos em outro quadro do ArroviCast. Eu estava com o professor Elifio Ogbe, do Senacom, e gratidão pela sua atenção no canal Arrovi Educação. Obrigado pela atenção, galera.